Saúdo o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Tito 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, lá do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Com essa mensagem aqui eu quero falar sobre Tito. Glória a Deus e aleluia. Quem foi Tito, irmão? Vamos agora mergulhar na Bíblia Sagrada, a inerrante, a inefável. Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, um dos líderes mais importantes no início da igreja primitiva. Provavelmente também foi um filho na fé de Paulo, convertido em uma de suas pregações. Se considerarmos todas as referências sobre Tito, iremos perceber que Paulo depositava muita confiança em seu ministério. No livro de Atos dos Apóstolos, Tito não é citado, mas é muito provável que nessa época ele já seria um obreiro ativo na obra. Tito é encontrado em referências nas epístolas de 2 Coríntios, Gálatas, Timóteo e Tito. Podemos perceber que Tito também era instruído como um discípulo muito querido pelo apóstolo Paulo, e este se referia a Tito como companheiro e cooperador. Um fato interessante é que em Gálatas 2:3 ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém para discutir a controvérsia sobre os gentios cristãos em relação à lei mosaica com o apóstolo e líderes da igreja. Paulo completamente contra a ideia de que os cristãos gentios fossem obrigados a passar pela circuncisão e executar outros ritos judaicos. O caso de Tito é que ele era gentio. Grego foi um exemplo em relação a essa discussão, e Paulo saiu vitorioso nessa conciliação, deixando claro que o evangelho deveria ser pregado livremente, tanto ao judeu como ao gentio, e não impondo a igreja aos regulamentos judaicos. Glória a Deus e aleluia. Tito foi um dos obreiros líderes da igreja primitiva. Tito é mencionado 8 vezes na epístola de 2 Coríntios. Esteve presente em um momento complicado daquela igreja, estando presente ali provavelmente 3 vezes, sendo que em 2 delas ele supervisionou a arrecadação para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Quando Tito chegou a Coríntios, a situação da igreja era muito difícil, principalmente pela imoralidade e pela discórdia que causa facções dentro da igreja. Ele então foi enviado, glória a Deus e aleluia, para aquela igreja. Portanto, uma carta de Paulo com recomendações e exortações a respeito, glória a Deus, aleluia, dessas situações. O sucessor dessas missões foi bastante satisfatório, deixando Paulo muito animado com os resultados obtidos juntamente com outros irmãos em Cristo. Foi Tito que levou a 2ª epístola aos Coríntios, glória a Deus, aleluia, Paulo e Tito para Creta, deixando ali para que completasse a sua obra, organizando a igreja designada o presbítero. A posição eclesiástica de Tito em Creta foi parecida com a de Timóteo em Efésio. Glória a Deus e aleluia. Diferentemente de Timóteo, que era uma pessoa mais branda, sábia, mas sobre Timóteo, Tito provavelmente tinha uma personalidade mais forte e impunha grandes lideranças, firmeza em suas decisões. Com essas características, se ele encaixava bem, glória a Deus e aleluia, na posição de trabalhar contra o paganismo dos habitantes da cidade de Creta, estabelecer a sã doutrina, combatendo possivelmente o início do
gnosticismo. Povo de Deus, aqui a Bíblia está falando que Tito, irmão, ali ele pregava a sã doutrina, irmão. Tito foi convocado a encontrar Paulo em Nicópolis, irmão, após o envio da Artemis ao Tíquico, e também foi designado a garantir que nada faltasse a Apolo, outro grande pregador do evangelho da época. Temos que ser como Tito, como Apolo, como o apóstolo Paulo, que combatia o paganismo, a idolatria. Povo de Deus, é possível que em Nicópolis ele tenha sido incumbido para uma missão evangelística na Dalmácia, na qual estava realizando quando Paulo escreveu a epístola de 2 Timóteo. Glória a Deus e aleluia. Acredita-se que ele tenha retornado para Cretas, e ali como bispo da igreja até uma idade avançada. Glória a Deus e aleluia. Irmão, Tito foi possivelmente convertido em uma das pregações de Paulo. Era o obreiro de confiança de Paulo. Foi um grande companheiro para ele. Tinha uma personalidade forte, habilidades de liderança e era firme e decidido. Povo de Deus, temos que ser como esses homens foram no passado. Temos que pregar a verdade, doa a quem doer. Temos que ser, eu acredito, eu oro, eu torço para isso, que Deus venha levantar uma geração de Tito, de Timóteo, de Paulo, de Barnabé, de Estevão. Uma geração que não se contamina, uma geração que prega como a deusa Artemis. Povo de Deus, eu creio que Deus vai levantar uma geração de homens e de mulheres que não temem a Satanás e nem os seus adeptos aqui na terra dos viventes. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos nesta noite de quinta-feira, que vocês possam refletir sobre Tito, vocês possam refletir o chamado de Tito, né? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz, grupo IPDA Expansão Jovem. Eu te cumprimento ao irmão Jones de Fortaleza, Ceará.